primeira sessão do dia é a sessão 1 de glomerulopatias. A gente vai ter 3 palestrantes. A primeira palestra vai ser sobre glomerulopatia da IgA, uma atualização. Vai ser o doutor José de Rezende Barros Neto, coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital Felício Roxo, diretor da Sociedade Mineira de Nefrologia, e participou ativamente aí da organização do Nefrominas. Convidar aí o doutor Zé Neto. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado aí, Fernando, pela apresentação. Prazer estar aqui vendo se tornar realidade o sonho do nosso Nefrominas, do segundo Nefrominas. E o que me foi proposto para falar justamente depois do Fernando, e isso traz um certo desespero, porque falar depois dele mostrar tudo que existe na literatura nefrológica como sendo negativo, eu vou fazer uma atualização em nefropatia da IgA. Então, vocês podem imaginar que nada de muito novo mudou em termos de terapia. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê dessa foto. Talvez seja a maior mensagem que eu queira passar nessa aula de nefropatia da IgA. Até minha época de faculdade, até muito pouco tempo atrás, nefropatia da IgA, ou doença de Berger, era considerada uma doença benigna. E foi visto nos últimos anos que não. Muito antes, pelo contrário. E eu vou mostrar alguns dados ao longo dessa apresentação que corroboram isso que eu estou falando. Então, na realidade, o Berger está mais para isso do que para aquele bonequinho tranquilo. Nossa agenda de hoje, nós vamos estar passando rapidamente pelo histórico, pelo um pouquinho de epidemiologia e atualizando o que há de novo em patogênese, prognóstico e tratamento. Eu gosto muito da parte histórica da medicina e, buscando na literatura, o Dr. Jean Berger, um parisiense, um nefropatologista, que publicou, em 1968, a primeira vez, aquilo que ficou conhecido como nefropatia da IgA e também como doença de Berger, que é caracterizado basicamente pelo depósito da imunoglobulina A no mesângio glomerular. Para conhecimento, ele faleceu há cerca de 1 ano, mais ou menos, em maio do ano passado, e em setembro foi publicado na Kidney International um artigo que coloca em agradecimento aos serviços prestados por ele, principalmente no ramo da nefropatologia. Essa é uma revisão epidemiológica mostrando como é que está dividido no mundo as glomerulopatias primárias. E vários trabalhos já mostrando que a nefropatia da IgA é a glomerulopatia primária mais frequente, e nesse estudo aqui ele achou 2,5 casos para cada 100 mil adultos, e foi o maior número de casos. Vale salientar que nem todo paciente com nefropatia da IgA tem o diagnóstico confirmado, visto que esse diagnóstico passa pela biópsia, e vários casos ditos leves acabam não sendo biopsiados e ficam subclínicos. No Brasil, nós temos essa revisão do trabalho do Dr. Luiz Moura, de São Paulo, 14 anos de biópsias que ele fez recebendo do Brasil inteiro, mais de 9.000 biópsias, sendo dessas 4.600, mais aproximadamente, de glomerulopatias primárias. E, nesse estudo, a principal causa foi a GESF, com cerca de 24%, seguido pela membranosa, com 20%, e, em terceiro lugar, a nossa nefropatia da IgA. Pois eu acabei de falar que a mais frequente é ela, o que aconteceu? Muito provavelmente o efeito do brasileiro de não estar biopsiando hematúrias microscópicas ou hematúrias microscópicas associadas a proteinúrias leves. Isso aí normalmente abaixo de 1 grama. E eu acho interessante de mostrar as formas de apresentação especificamente nesse trabalho. Continua sendo a hematúria macroscópica como a principal forma de apresentação, no caso dessas biópsias, 38%, seguido por anormalidades urinárias pouco sintomáticas, na realidade assintomáticas, ou seja, hematúria e proteinúria pouco significativa, com 23%. Mas olha para vocês verem, 4% como síndrome nefrótica, 16% aproximadamente como síndrome nefrítica, insuficiência renal aguda, 5%, e insuficiência renal crônica, 9%. Então, é uma doença extremamente pleomórfica que pode aparecer sob várias formas.
A patogênese talvez tenha sido uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos quando se fala em nefropatia da IgA. Infelizmente, isso ainda não se traduziu em novidades do ponto de vista de terapêutica. Mas, resumidamente, o que ocorre? A gente tem uma infecção de uma mucosa, isso vai recrutar imunoglobulinas A para a circulação sistêmica, e essas imunoglobulinas A foi visto nos últimos anos que o soro do paciente com nefropatia da IgA é muito rico dessa forma da imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina mal galactosilada. O fato é que parece que essa imunoglobulina tem um tropismo pelo tecido renal e, depois de formar imunocomplexos, acaba por se depositar no mesângio glomerular, que é o grande marcador da nefropatia da IgA. Dado interessante, a partir disso, a gente pode ter, na realidade, a liberação de fatores pró-inflamatórios e pró-fibróticos, que, em última análise, vão levar, depois de alguns bons anos, a glomerulosclerose e lesões tubulointersticiais. Por que eu falo que pode levar? Já existe evidência na literatura, e esse trabalho mostra bem isso. Esse é um trabalho japonês que ele biopsiou enxertos renais, tanto de doadores falecidos quanto os vivos, na hora do implante, e desses doadores, 16% tinham depósito de IgA, sem que isso estivesse sendo manifestado como nefropatia. Mais um exemplo de como é que a nefropatia da IgA se comporta, e nós vamos estar falando agora dos critérios prognósticos, tanto o lado clínico como o anatomopatológico. Esse trabalho é bem interessante, ele pega coortes do mundo inteiro, na verdade, de 4 cidades, Toronto, Sydney, Helsinki e Glasgow, e ele mostra a diferença na evolução. Aqui a gente pega a cidade de Helsinki, depois de 10 anos, menos de 5%, 6% dos pacientes tinham evoluído para disfunção renal terminal, enquanto em Toronto e em Glasgow, quase 40% estavam fazendo diálise, alguma das terapias renais substitutivas na realidade. Por que disso? Muito pela característica dos finlandeses de biopsiarem com mais facilidade do que os outros povos. Então, você acaba colocando nesse índice aqui um viés que são os pacientes que, teoricamente, têm uma evolução mais favorável. Acho que, do ponto de vista clínico, você recebeu o paciente no consultório, isso aqui é o que tem que ser procurado, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento. A elevação da creatinina, a hipertensão arterial sistêmica e a proteinúria. Os trabalhos falam normalmente acima de 1 grama em 24 horas, mas já há evidência, e isso do ponto de vista de plausibilidade biológica é bem fácil de entender, que à medida que essa proteinúria vai crescendo, e alguns falam acima de 500 miligramas, isso já pode ser significativo. Falando inicialmente da elevação da creatinina. Esse é um trabalho japonês que foi publicado em 2005 no NDT, e ele usou como endpoint primário a evolução para a doença renal crônica terminal após 7 anos, uma coorte. O que ele viu? Que pacientes que ao diagnóstico tinham uma creatina menor que 1,2 evoluíam para TRS em 2,5%. Pacientes que tinham uma creatina à apresentação entre 1,26 e 1,67, esse número já subiu para 26%. E aquele paciente que chega já no consultório, à admissão, com uma creatina maior do que 1,68, depois de 7 anos, 70% deles estavam fazendo diálise. Infelizmente, isso aqui é mais marcador, porque eu não consigo mexer muito na creatinina, na taxa de filtração glomerular diretamente, diferente da hipertensão arterial. Esse trabalho francês, o que ele mostra? Que ele tem um corte aqui em 10 anos e em 20 anos, ele acompanhou aproximadamente 300 e poucos pacientes, e aqueles que tinham hipertensão, leia-se hipertensão, acima de 140/90 a apresentação, depois de 10 anos, os 100 hipertensão, apenas 3% desenvolveram insuficiência renal crônica terminal ou morte, e depois de 20 anos, 6%. Enquanto o grupo que, ao diagnóstico, tinha uma hipertensão, 10 anos, 15% ou haviam falecido ou estavam fazendo diálise, e depois de 20 anos, um número próximo de 40%. Ou seja, definitivamente não é uma doença benigna. E por que é interessante saber disso? Porque nesse trabalho, ele também acompanhou aqueles pacientes que ele tratou
e conseguiu controlar a hipertensão. E, na análise dele, após 20 anos, os tratados que responderam ao tratamento antihipertensivo, 80% tinham caminhado para a doença renal crônica terminal ou tinham falecido. Diferente daqueles que eles não conseguiram tratar, que o número estava ali próximo dos 40%, chegando, né, nesse endpoint. Proteinúria, o nosso grande marcador. Esse estudo canadense, com 332 pacientes, na maioria jovens, como é muito comum no BRG, usando como endpoint aqui incidência de terapia renal substitutiva e morte, nos pacientes, considerando aqueles com mais ou menos de 1 grama de proteinúria em 24 horas. O que foi visto? Mais uma vez mostrando que também a proteinúria parece ser um marcador de gravidade. Pacientes após 20 anos com uma proteinúria menor que 1, 17% atingiram o endpoint primário, enquanto que aqueles com proteinúria maior do que 1 grama, 41% estavam fazendo diálise ou tinham falecido. E se eu conseguir tratar essa proteinúria? O que ele mostrou? Quando ele conseguiu controlar a perda de proteína urinária, esse número caiu para 2% em 20 anos e, pasmem, 67% dos pacientes onde não foi possível controlar essa proteína para níveis abaixo de 1 grama em 24 horas, acabaram ou falecendo ou entrando em terapia renal substitutiva. Novidade do ponto de vista histopatológico, a classificação de Oxford, que foi uma força-tarefa com o apoio da Sociedade de Nefropatologia e que acabou sendo publicado em 2 artigos, na mesma edição, no mesmo volume da Kidney International em 2009. E o que ele mostrou? Na verdade, 265 pacientes acompanhados, um acompanhamento até relativamente pequeno, de 5 anos, e isso aqui é muito interessante e está sendo buscado, de maneira geral, em termos de nefropatologia, para tirar o viés do olhar do patologista sobre a amostra. Eles padronizaram a análise histológica da biópsia e buscaram, nessa análise, variáveis que pudessem se correlacionar com o prognóstico clínico. Lembrando que os pacientes foram acompanhados por 5 anos. O que ele mostrou? Nós tivemos, mês passado, um evento com apoio da sociedade que aconteceu na Santa Casa e também uma parte dele aqui, com a presença da nefropatologista doutora Agnes Fogos. Vários de vocês devem ter participado. E ela deu uma palestra lá na Santa Casa, ela participou desse trabalho, falando das variáveis que foram positivas para avaliação em termos de prognóstico na nefropatia da IgA. Ela usou um acrônimo que seria MEST, do M, do E, o S e o T. São, na realidade, então, 4 variáveis que tiveram significância, 2 delas de hipercelularidade mesangial e endocapilar, que são variáveis mais agudas, e 2 de cronicidade, a glomerulosclerose segmentar e atrofia tubular com fibrose intersticial. E o que se propõe nesse artigo é que o patologista coloque no seu lado essa classificação avalie cada um desses parâmetros e coloque. Com relação à hipercelularidade mesangial, ele vai olhar cada glomérulo, ver a média de células por eixo mesangial e fazer uma média. Se essa média for menor do que meio, o paciente é considerado como sendo M0. Se ele der maior do que meio, ele é considerado sendo M1, sendo positivo para a hipercelularidade mesangial. Com relação à glomerulosclerose segmentar, qualquer presença já considera o paciente como sendo S1. Idem para a hipercelularidade endocapilar, onde uma hipercelularidade que consiga causar um estreitamento do lúmen vascular, trata-se de um paciente E1. E sobre atrofia tubular e fibrose intersticial, ele gradua em termos percentuais. Então, aquele que tem de 0 a 25%, ele é um T0. De 26% a 50%, um T1, e acima de 50%, um T2. E quão maior for esses números, maior o risco, pior é o prognóstico do nosso paciente. Principal viés negativo desse estudo: o tempo de acompanhamento e, principalmente, a amostra tinha muito pouco em termos de crescentes celulares e tecido necrótico.
Isso acaba aparecendo e diminuindo um pouco o valor prognóstico desse estudo. 3 grandes coortes, pelo menos, já validaram, uma europeia, uma americana e uma chinesa, e agora o que se busca é uma aplicabilidade terapêutica, tentar achar algum marcador que possa guiar-nos sobre imunossupressão ou tratamento não imunossupressor desses pacientes. Aquele mesmo trabalho francês que eu mostrei lá atrás, também eles desenvolveram um índice utilizando-se hipertensão, proteinúria maior do que 1 grama e um score global de alterações histopatológicas, cada uma dando 1 ponto. E o que ele mostrou foi que, quanto mais o paciente tiver desses marcadores prognósticos, pior é a evolução dele, pegando aqui em 20 anos, 64% deles evoluindo para morte ou terapia renal substitutiva. Mais uma vez, para marcar dessa não benignidade da nossa IgA, vamos falar do tratamento. O tratamento ele pode ser dividido basicamente como não imunossupressor e imunossupressor. E acho que o mais difícil é tentar dividir o paciente para saber o que eu vou fazer. Isso aqui é o que nós fazemos habitualmente no Felício Roxo, que eu vejo os médicos de lá tentando seguir. Nós tentamos dividir o paciente em casos leves, moderados e graves. O paciente com caso leve é aquele paciente com hematura isolada, com ou sem proteinúria leve e sem os marcadores de gravidade, hipertensão e com taxa de filtração glomerular normal. Esses casos, até muito pouco tempo atrás, você liberava do seu consultório. Falava, você não vai ter nada, não vai ter problema com isso, não. A gente viu que, apesar de pequeno, esse paciente tem uma chance ali de 2% a 4% de evoluir, inclusive, para a doença renal crônica terminal. Então, esse paciente é aquele que merece um acompanhamento ou semestral ou, pelo menos, anual. Casos moderados, é o que gera mais dúvida. Aquele paciente que tem uma proteinúria maior do que 1 grama, mas que não foi tratado ainda. Tem uma redução leve da taxa de filtração glomerular e alterações histológicas, principalmente alterações agudas, de leves a moderadas, que é uma coisa, às vezes, difícil de quantificar. Não tem dúvida que, nesses pacientes, a gente lança a mão de medidas não imunossupressoras. A grande dúvida é se vale a pena ou não a utilização do imunossupressor. Nesse grupo, os pacientes graves, com proteinúria maior que 1 grama, que não respondeu ao tratamento com IECA ou bloqueador AT2, síndrome nefrótica, uma piora aguda da taxa de filtração glomerular associada a alterações histológicas agudas severas, de maneira geral, apesar de a evidência ainda não ser das melhores, a gente acaba tratando com imunossupressão. Aquela coorte que eu mostrei americana, ela sugere, mas é uma observação, de que pacientes que foram pulsados com corticoterapia e que tinham hipercelularidade endocapilar, que eles responderam bem ao tratamento e tiveram uma menor taxa de evolução para a doença renal crônica terminal. Então, 5 minutos. Estou terminando. Aqui eu vou falar um pouquinho com relação ao tratamento não imunossupressor. Existem inúmeros estudos na literatura. Eu tentei ser extremamente sucinto e pegar o que há de melhor. É tentar separar o joio do trigo. E a Cochrane é um grupo extremamente importante e que produz excelentes meta-análises. E ela fez essa meta-análise com o tratamento não imunossupressor para IgA. Selecionou 56 estudos, próximo de 3.000 pacientes, e ela analisou desde terapias que a gente acaba utilizando nas mais variadas formas de glomerulopatias, com antihipertensivos, principalmente bloqueadores do renina-angiotensina-aldosterona, estatinas. Olhou também medidas que normalmente têm já há muito tempo alguma relação com a IgA, o óleo de peixe, o ômega 3, a tonsilectomia, e até estudos anedóticos foram avaliados, passando por anticoagulantes, até chegando em fitoterápicos e cromoglicato de sódio. O que ele viu? Eles, na realidade, né? Primeiro, os trabalhos com antihipertensivos, principalmente aqueles que utilizaram o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, parece que podem ser benéficos na nefropatia da IgA. Agora, manifestado por aquilo que o Fernando colocou, como um endpoint substitutivo. Eu estou tratando proteinúria. Infelizmente, eu não tenho um grande trial que ainda consiga me mostrar que isso diminui
incidência de TRS ou doença renal ou morte. Mas outro pilar da medicina baseada em evidência é que eu tenho que trabalhar com a minha melhor evidência disponível. Ele não viu nada relacionado a efeitos maiores renais ou cardiovasculares, e para os outros não existe nada que justifique seu uso. Fiz questão de trazer esse trabalho aqui, porque da importância da gente conseguir separar e entender bem esses conceitos da medicina baseada em evidência, porque meta-análise, olha que você pega meta-análise, parece, não, ótimo, muito bom isso, que aqui vai me dar a resposta que eu precisava. E esses chineses, eles fizeram uma meta-análise sobre remissão clínica depois de tonsilectomia. E o resultado? E a mania também, né, de ler só a conclusão. Pula-se metodologia. Metodologia é uma parte que não se lê no abstract. Aí o desavisado vai ler e vai. Tonsilectomia, combinada com esteroides, melhorou os resultados em termos de remissão e prognóstico em longo prazo. Aí você vai ler com um pouquinho mais de detalhe, não está nem metodologia, ele usou 7 estudos retrospectivos, ou seja, é duro de acreditar. Isso é mais um trabalho que faz parte do grande lixo científico que nós temos hoje na literatura médica. Diferente desse, um trabalho com ômega 3, já no título falando de trabalhos randomizados, e o gráfico que foi mostrado pelo Fernando como sendo negativo. Para a corticoterapia, um trabalho que acabou de sair, foi publicado em maio desse ano na JACE, e interessante, ele trabalha com o uso da corticoterapia em ou pulsoterapia ou com dose acima de 30 miligramas. E ele mostrou, num endpoint relativamente forte, combinado, mas terapia renal, dobrar a creatinina ou perda da taxa de filtração glomerular em 50%, uma forte tendência favorecendo o uso do esteroide nesses pacientes considerados mais graves. Leia-se aqueles pacientes, normalmente, que não responderam ao tratamento clínico, têm alterações agudas na biópsia e tem uma proteinúria pelo menos acima de 1 grama. Os outros imunossupressores, vários trabalhos na literatura, nada que justifique seu uso. Concluindo, a glomerulopatia da IgA é a glomerulopatia mais frequente no nosso meio. A evolução pode ser desfavorável no longo prazo, podendo passar dos 50%, e é uma evolução lenta, então a gente tem que acompanhar esses pacientes de perto. 3 desfechos, hipertensão, disfunção renal e proteinúria, são marcadores de gravidade nesses nossos pacientes. Estamos aí aguardando melhorias na classificação de Oxford. Eu acredito que, mais do que utilizá-la já de cara, a importância é a tentativa de padronização, da gente conversar a mesma língua, porque conversando a mesma língua a gente consegue achar o caminho correto. Atualmente, o que eu acho que a literatura sugere, o que eu tenho feito habitualmente, é o tratamento não imunossupressor, tentando sempre lançar a mão do IECA ou do bloqueador AT2. Obviamente, o objetivo da busca do controle pressórico pode ser lançado mão de outros antihipertensivos. O uso de estatina não está bem estabelecido, mas a gente acaba usando porque a maioria desses pacientes tem um risco cardiovascular elevado, então não necessariamente por estar com a nefropatia da IgA. E, em casos graves, o uso da corticoterapia, normalmente sob a forma de pulso. Muita gente não sabe, mas eu passei um grande aperto aí nos últimos meses. Meu filho nasceu prematuro, foi para o CTI, isso trouxe uma angústia danada, mas vários de vocês que acompanharam isso me deram muita força, então essa é uma forma de agradecimento e, felizmente, ele vai muito bem, apesar de não me deixar dormir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Neto. A gente vai ter as perguntas no final. Eu vou chamar agora o doutor Roberto Eduardo Salom, diretor da Nefron. O Salom tem um desafio aí de, em 20 minutos, fazer uma atualização sobre nefrite lúpica, né, Salom? Bota desafio nisso, que é muita coisa para ler. Deu um pacote desse tamanho, apesar de eu ter os computadores para ler também. Mas só rapidamente, assim, como introdução, assim, lembrando também a parte histórica, alguns de vocês aí mais velhos, eu estou vendo o Abrão ali, devem lembrar do seminário de Cornell, do livro preto, né, de 2 volumes, em que
era um livro só sobre glomerulopatias, em que 4 autores normalmente falavam sobre cada uma das glomerulopatias, seguiram toda, e tem uma sobre lúpus. Então tem um grupo americano, que é o Pollack na época, e me lembro do grupo australiano, mostrando os resultados deles no tratamento, dizendo que tinham bons resultados na época. 1970, 71, 72, foi publicado em 73 esse livro. E me lembro muito interessante quando foi para as discussões, se não me engano, o Pollack colocou para o McGovern, que era da Austrália, dizendo o seguinte: eu acho que essa entidade lúpus que vocês têm na Austrália é alguma coisa diferente do que nós temos na América. E a resposta do McGovern foi a seguinte: nós somos obrigados a aceitar no mundo que, quando vocês dizem que o que é bom para a General Motors é bom para o mundo, a gente tem que aceitar. Isso é muito interessante, porque esse desafio do lúpus é uma doença que me fascina. A gente tem uma frustração, o Zé Neto mostrou, né, muito grande no tratamento de glomerulopatias, né, tem essa ainda até tem uma forma benigna, mas a gente vê que muitas vezes a gente faz diagnóstico, faz biópsia, faz um tanto de coisa bonita, mas os resultados não são bons. E eu vou focar a evolução do tratamento e chegar no que se recomenda hoje para o tratamento dessa doença. Então, só sumarizando, esses são os tópicos que eu irei passar. Não mudou nada em relação aos critérios de diagnóstico da ARA, da College Americano de Reumatologia, isso aí é do conhecimento de todos, só para lembrar, né? A nefrite lúpica caracterizada pelos critérios de diagnóstico de lúpus, a proteinúria, cilindros, e pode surgir com outras situações, como insuficiência renal, doença rapidamente progressiva. A classificação do lúpus de 1 a 6, né? Eu acho isso importante porque, na hora da gente decidir como tratar, nós teremos que obedecer um pouquinho o que estamos encontrando na patologia, para, primeiro, não exagerarmos quando não for preciso, forma só de depósito, só em alteração de eletromicroscopia, como a classe 1, e formas como a 6, com insuficiência renal, já esclerose, nós não vamos reverter tratamento, função renal, recuperar, e, frequentemente, o uso das drogas vai trazer mais malefício do que benefício. Então, o enfoque, principalmente, do tratamento fica nas classes 3, 4, 5, e, muitas vezes, a 5 associada com 2 e 3, e, às vezes, 4, né? Normalmente com 2 e 3. Só relembrando do trabalho do Alce e do Baulo, os critérios de gravidade e cronicidade da doença estão aí descritos, das lesões glomerulares e as lesões de cronicidade, sabendo que isso foi importante para mostrar que, quando nós estamos nesse grupo aqui, né, de muito índice de cronicidade, com a pontuação de 0 a 12, aqui se a gente tem isso aqui alto e isso baixo, então a gente pode estabelecer que o tratamento vai dar algum resultado. Se a gente tem isso muito alto e aqui não muito elevado, então o tratamento provavelmente não vai ser muito bem sucedido. A outra coisa que a gente coloca é a indicação da biópsia renal em pacientes com lúpus, e esse slide mostra que existe uma imbricação de sinais urinários, creatinina, sedimento ativo em formas variadas. Então, só pelo exame clínico e pelos exames laboratoriais, fica difícil de se prever qual é a forma que o paciente tem e qual a melhor maneira de tratar. Tem esse trabalho aqui da Tailândia, que mostra a ocorrência de alteração de função renal predominante com 4, 5 com 3, na classe 5 em 9%, os quadros de nefrótica ou proteinúria não nefrótica. Então, é uma variação muito grande. Então, baseado nisso, né, essa publicação recente do American College of Rheumatology, de junho de 2012, ela coloca como evidência C, mas que a biópsia deva ser feita sempre que você tem o diagnóstico de lúpus e a presença de proteinúria ou alteração do sedimento urinário. Então, isso aí eu acho que é um guia, até se colocou em outras épocas, acompanhamento de biópsia durante o tratamento do lúpus, mas pelo menos a gente saber o que a gente está tratando é importante. Estamos tratando um 5, estamos tratando uma classe 4, uma 3, uma mista.
senão nós vamos nos perder um pouquinho no uso das medicações. Então, vamos abordar, então, o objetivo aqui principal, que é uma atualização do tratamento. Então, já falei sobre isso. Então, isso aqui mostra, quando eu estudava na escola, eu me lembro que lúpus era corticoide e não se usava mais nada, né? E esse slide aqui dessa publicação de 87 mostra que foi muito interessante a sobrevida ao longo dos anos, como foi melhorando. Talvez pelos melhores diagnósticos, pelo uso de antibióticos, os médicos mais experientes em tratar lúpus, isso tudo teve interferência no prognóstico da doença. Esse é o trabalho clássico do Austin Ballow, que foi publicado em 1986, do Instituto de Saúde Americana, né, que mostrou que o tratamento mais vigoroso com ciclofosfamida IV, 6 meses, precedido de corticoide 3 dias, e depois, seguindo a ciclofosfamida durante um período até 2 anos, comparou tratamento IV, azatioprina, 2 mg por quilo, ciclofosfamida oral, 1 mg associado à azatioprina, 1 mg, para diminuir os efeitos colaterais das drogas individualmente e utilizar os efeitos imunossupressores mistos, e comparados com prednisona. No grupo dele, comparando as formas de lúpus, o que melhor deu resultado foi o tratamento da forma 4, que tinha alguns sinais de cronicidade, já na biópsia inicial, que fez com que mostrasse um desfecho favorável para os tratamentos com imunossupressor em relação a corticóide. O mesmo não aconteceu com a sobrevida dos pacientes, mas em relação à sobrevida renal, isso ficou evidente, e a partir daí passou-se a ser o tratamento clássico do lúpus. E o que veio motivar as modificações posteriormente feitas foi exatamente a ocorrência de uma série de efeitos colaterais devidos ao tratamento, né? Infecções, zóster, malignâncias, né, especialmente com azatioprina, a cistite hemorrágica com a ciclofosfamida. A lúpus é uma doença que ocorre muito em mulheres jovens, então aquele desejo de ter filho é importante. Então, a prematura amenorreia ocorreu numa grande quantidade, então isso motivou outras pesquisas para modificar o tratamento e ver se tudo fosse possível. Então, veio o Eurolupus. Tem vários trabalhos, eu selecionei um deles, que é um dos mais citados. Tem o trabalho da doutora Ellen Grisley e tem esse trabalho também do grupo francês. Fiz bobagem aqui. Voltei aqui. Então, eles randomizaram 90 pacientes para o tratamento convencional do Instituto Americano e para um tratamento com 6 doses apenas de ciclofosfamida, dados de 15 em 15 dias, e logo entrando na manutenção com azatioprina. Esses pacientes foram acompanhados em relação à redução da creatinina sérica, em relação à proteinúria de 24 horas que decresceu, a elevação da albumina sérica, a normalização ou elevação do complemento sérico, e mostrou também que a possibilidade de estarem livres de doença renal ao longo de 60 meses foi bastante similar nos dois grupos, né? E também a ocorrência de flare ou recaídas da doença foram similares nos dois grupos. E chamou a atenção a diferença de ocorrência de eventos de infecção severas quando se tratou com curto prazo de ciclofosfamida com longo prazo de ciclofosfamida venosa. A conclusão desse trabalho fala que, na opinião deles, a remissão induzida com baixa dose foi similar a altas doses, seguidos de azatioprina, e que talvez isso pudesse ser um tratamento que reduziria bastante os efeitos colaterais da ciclofosfamida dado por mais tempo. 10 anos depois, o mesmo grupo publicou para ver se, ao longo dos anos, isso persistia, esses resultados. Então, mostrou também que, num período de observação maior, os resultados em relação à sobrevida do paciente e preservação da função renal eram mantidos, e isso foi mostrado. Não vou ter tempo, Fernando, de mostrar com todos os detalhes, infelizmente não tem. Muito bem. Aqui o que foi diferente dos dois grupos, basicamente, que foi estatisticamente
significativo foi simplesmente a quantidade de ciclosporina, ciclofosfamida usada nos dois grupos. Aí o follow-up também de dobrar a creatinina ao longo de 14 anos foi similar nos dois grupos. Então, com as experiências que foi se tendo com o uso do microfenolato mofetil nos últimos 10, 12 anos e a experiência do transplante, então veio aquele desejo de também fazer os estudos com o lúpus eritematoso e ver qual seria a resposta. Então, tem alguns trabalhos. Um dos trabalhos, esse trabalho que eu separei do grupo de Hong Kong, em que eles fizeram a separação de 42 pacientes. Nefrite classe 4 foi só proliferativa, com proteinúria maior que 1 grama, albumina menor que 3,5, excluídos creatininas elevadas acima de 3 e 4, creatinina basal de 1 e 2, mais ou menos 0,6, dois grupos. Um grupo com microfenolato na indução e um grupo que usou o esquema clássico da ciclofosfamida, e, nesse caso, foi usado oral, seguido de prednisona oral e depois azatioprina a partir dos 6 meses na ciclofosfamida e a partir de 1 ano no grupo do microfenolato de mofetil. Então, esse trabalho mostrou que, ao longo do tempo, né, que foram avaliados, que os dois grupos, na fase de indução do tratamento, né, que as funções renais foram semelhantes, normalizou o C3 praticamente igual nos dois grupos, a creatinina se manteve do mesmo jeito nos dois grupos, a albumina sérica, a redução da proteinúria, de forma que esse foi um trabalho que dá um apoio dizendo que o microfenolato pode ser usado com segurança na indução do lúpus. Tem um outro trabalho da Grinsler também, lá do Downstate Medical Center, que mostra a mesma coisa. Eu não coloquei para não dobrar dois trabalhos e dar tempo de eu fazer essa minha exposição. Esse trabalho era um trabalho muito esperado, que é do grupo, o Almes, né, do grupo Aspreva, né, multicêntrico nos Estados Unidos, com 370 pacientes da forma 3, 4 e 5, em que usou microfenolato mofetil, e a tentativa era iniciar com 1 grama, passava para 2 e chegava ao máximo de 3 gramas, embora isso nem sempre foi tolerado. A média foi em torno de 2,7 gramas por dia. Comparando com o ciclofosfamida IV, e acompanhado de prednisona, e os endpoints foram redução da relação proteína-creatinina, estabilização, melhora da creatinina, remissão completa, endpoint secundário, ou atividade da doença controlada com segurança no tratamento. O interessante desse trabalho é que eles analisaram pela raça, grupo de raça branca, asiática e outras. No outros estariam os hispânicos e os negros. Aqui tem hispânico e não hispânico por etnia. Por regiões também foram analisados, e foram os grupos 3, 4, 5 e combinação deles. Houve uma retirada prematura de alguns casos por efeito adverso, por causa de diarreia, problemas ligados à medicação ou não tolerância a ciclofosfamida, diarreia principalmente no grupo do microfenolato, e esses outros efeitos de náusea, vômito, alopecia no outro grupo. E os resultados desse grande trabalho, né, mostrou que a resposta a microfenolato e a ciclofosfamida venosa foram bastante semelhantes, e também observaram que alguns grupos, como os asiáticos, tinham uma pequena mudança aqui na qualidade da resposta, e enquanto que esse grupo outros, que tem os hispânicos e os negros, tiveram uma menor resposta à ciclofosfamida. Talvez pelo metabolismo da dose, da droga, adesão. Ainda não se está muito explicado por qual motivo, mas isso é um fato que é observado nesse e em outros trabalhos. Essa melhor resultado com o microfenolato do que com ciclofosfamida nesse grupo. Esse outro slide do mesmo trabalho mostra, pela região geográfica, né, que asiáticos, Latina América, seria o caso talvez aqui dos nossos pacientes,
a barra cheia micofenolato, ciclofosfamida na barra aberta, né, mostrando essas variações regionais em relação ao tratamento. Concluindo, a mensagem dada desse trabalho é que alguma coisa étnica, de etnia, racial e região pode influenciar na incidência e prevalência do prognóstico do lúpus e que a eficácia das duas drogas é boa. Então, fica a opção de tratar de um jeito ou de outro jeito. Outros fatores que também foram observados em alguns trabalhos, tem esse trabalho do NDT, né, do Bar, que ele mostra o seguinte, que foi feita uma análise retrospectiva e, em vez deles pegarem e avaliar o valor de ganho em dinheiro das pessoas, quanto que tinham de rendimento, analisaram pelos grupos de moradia, onde cada um morava, para poder estabelecer qual seria a situação econômica dessa população. Então, eles mostraram o seguinte, os grupos receberam ciclofosfamida, alta pobreza em afro-americano, 36%, 36%, hispânico, 67%, nos brancos, muito menos, e o grau de escolaridade, bastante também diferente nos três grupos, né? E mostraram, ao longo da evolução em anos, que a raça branca tinha uma evolução melhor do que a raça negra e a hispânica bastante semelhantes a isso. Não sei se isso tem a ver com aderência, se é metabolismo da droga, o que seria, mas mostrou isso e também pelo grau de situação econômica, uma diferença importante no grupo com melhor renda em relação ao de pior renda ao longo do acompanhamento. Eu pus esse slide aqui só para chamar a atenção, a gente fala, então vamos tratar com micofenolato, vamos tratar com ciclofosfamida. É o custo diário disso aí, né? O micofenolato mensal custaria em torno disso, o micofenolato de sódio isso, R$ 2.000, a azatioprina em torno de 274, 3 comprimidos por dia. A ciclofosfamida tem um custo bem razoável, apesar de ter um custo de um hospital-dia, um ondansetrona, um corticóide, e, às vezes, um remédio para proteger a bexiga pode aumentar um pouco. E a ciclofosfamida oral é um remédio bastante barato. Então, isso também tem importância, baseado onde a gente for conduzir esse tratamento, eu digo até no nosso país, né, que na hora de decidir, às vezes isso também é extremamente importante, e a disponibilidade da droga não é tão grande assim, e as facilidades de conseguir remédios mais caros não é tão fácil. Com relação ao tratamento da manutenção, selecionei esse trabalho do Contreras, em que ele analisa o tratamento de indução com ciclofosfamida seguido da manutenção com ciclofosfamida por 2, 3 anos ou a manutenção com azatioprina e com micofenolato timofetivo, os dois grupos, né? Então, o que ele observou é que, em relação à sobrevida, né? Desculpe, o grupo azatioprina e o micofenolato tiveram melhor evolução do que o grupo ciclofosfamida através de 6 anos, né, 72 meses, e a ocorrência de morte ou insuficiência renal também foi melhor nos grupos do mofetil e azatioprina em relação à ciclofosfamida venosa. E também, nesse trabalho, ele mostra que o grupo da ciclofosfamida foi o grupo que teve a maior quantidade de efeitos colaterais quando ela é usada ao longo de mais tempo, tanto em infecções, amenorreia, infecções mais graves, vômito, etc. Um minuto. Um minuto, né? O multitarget, o que associa nesse trabalho é que os casos em que você tem uma proteinúria mais persistente e que não responde no tratamento de indução com a ciclofosfamida, o uso de mais de uma droga associada, no caso, corticóide, micofenolato e tracolimos, trouxe um resultado de antecipação das respostas, né, em relação ao que usou só ciclofosfamida. Então, aqueles casos em que você inicia o tratamento e a resposta não é boa, o lançar a mão de um tratamento em que associa um inibidor da calcineurina, pela experiência do transplante junto com a ciclofosfamida, pode trazer um bom resultado. Então, aqui mostra a evolução do grupo multitarget, que a resposta foi melhor do que a ciclofosfamida isoladamente. Mostra nesse grupo, né, que é de grupo 5,
que as lesões, as alterações urinárias de hematuria são corrigidas, mas a proteinúria é o que fica, né? Parece que é a maneira de tratar. Aqui tem o trabalho lunar, o trabalho do rituximab, que era um trabalho muito esperado, que foi feito 144 pacientes, na fase 3, 4 e 5, para ver qual seria o resultado do rituximab no tratamento, e o endpoint era a resposta parcial ou completa, e o que mostrou é que, como o Fernando mesmo citou, né, teve uma significante redução do DSNA, do C3 e do C4, mas não houve diferença estatística nos resultados às drogas, né? E, finalmente, só para encerrar, esse é o último trabalho que eu li, que é o publicado em 2012, é que o American College of Hematology fizeram meta-análise de uma série desse trabalho que eu citei e outros, para verificar qual que seriam as recomendações. Então, eles colocam que para a classe 3 e 4, o recomendado poderia ser ou a ciclofosfamida ou o micofenolato mofetil, nas formas mais severas, chegando a 3 gramas, nas formas mais leves, pode ser 2 gramas, e essa recomendação que, se for afro-americano ou hispânico, talvez o micofenolato seja melhor que a ciclosporina. Curioso aqui, se não der certo com esse, usa aquele, se não der certo com ele, usa esse aqui. Então, isso é muito interessante. E na sequência, nas falências, né, o que se recomenda é a associação dos inibidores da calcineurina, quando aos 2 tratamentos não se teve bom resultado. Na classe 5, já as recomendações desse grupo é de usar o micofenolato mofetil como primeira droga, mas também, se não houver resultado, usar a ciclosporina, a ciclofosfamida, e em caso de gestações em que a gente fica inibido e impossibilitado de usar certas drogas, então fazer o tratamento do lúpus sistêmico apenas, se tiver uma forma leve, hidroxicloroquina, nas formas severas, usar a azatioprina, que é a droga que pode ser usada durante a gestação. Lembrar que não pode ser usada durante a amamentação. Então, além disso, o tratamento da hipertensão, drogas antiproteinúria, controle lipêmico são recomendações. Lembrar que o estado de hipercoagulabilidade é uma situação em que agrava muito o prognóstico do paciente com lúpus, e eu costumo dizer aos meus doentes que não cura, controla, mas que tem que ter muito cuidado, e eu acho muito importante, quem cuida de lúpus, eu tenho muito paciente com lúpus, de estar sempre disponível e orientá-los que, para qualquer sinal, né, de piora, que eles mais ou menos já sabem qual né, a urina começa a espumar, começa a inchar, está sentindo mal, pressão só, para procurar o médico e a gente ter essa disponibilidade para tratar prontamente essas situações. Nas falhas terapêuticas são usadas a plasmaférese e a globulina hiperimune, e isso é muito difícil de analisar se isso traz ou não resultado, ainda não tem trabalhos mostrando, comprovando claramente isso, porque a gente usa em formas em que está desesperado, né, por não resposta a outras coisas, e fica difícil de analisar se a resposta foi pelo primeiro remédio, pelo que usou antes, ou se foi por eles. Agradecer ao doutor Salum. Excepcionalmente, o doutor Abrão não vai poder ficar para as perguntas, acho que ele gostaria de fazer um comentário aí sobre a aula do Zé Neto, né, doutor Abrão? Por favor. Zé Neto, queria te cumprimentar pela apresentação absolutamente atualizada, né? E queria te lembrar um dado histórico que ocorreu na década de 70, no Congresso Brasileiro de Nefrologia, que se realizou em Brasília. A gente tinha uma reunião no Hospital das Clínicas sobre nefrologia, sempre com participação dos patologistas, e essa reunião era muito frustrante, porque a gente não tinha nenhum dado além da histologia comum. Nós não tínhamos imunofluorescência e muito menos microscopia eletrônica. Quando eu estimulei o doutor Dailton, o falecido doutor Dailton Miranda, para começar a fazer, poder nos permitir utilizar recursos mais adequados para diagnóstico de glomerulopatias, aqueles dados todos que você mostrou isolados, a gente começou a encontrar depósitos mais intensos de imunoglobulina A, que acabou sendo o gold standard para diagnóstico de IgA. Aí a gente se meteu a gato mestre e escrevemos um trabalho que foi selecionado para apresentação oral em Brasília,
descrevendo os 2 primeiros casos de nefropatia de IgA no Brasil. E eu me lembro muito bem que o doutor Emil Sabaga chegou perto de mim e falou: olha, você vai ser massacrado nessa reunião, porque não há ninguém no Brasil que acredite que IgA seja uma entidade isolada. A apresentação foi feita e foi realmente muito criticada. Apesar de haver abundantes depósitos de IgA, os patologistas presentes, e a sala estava repleta deles, não concordavam que doença de BG fosse uma entidade isolada, que aqueles achados que a gente tinha faziam parte de outras glomerulopatias e que não podiam, naquele momento, ser considerada uma entidade isolada. A realidade é que o tempo mostrou que os 2 primeiros casos que nós mostramos acabou se transformando na glomerulopatia mais comum do mundo. E, na época, só parecia que era doença de japonês, só japonês que tinha. Japonês tinha câncer de estômago e tinha IgA. Gostaria muito de parabenizar o Salum, apesar do tempo limitado para a apresentação dele, né, foi feita uma atualização muito bonita de lúpus. E eu queria também dar um dado histórico. Eu trabalhei num ambulatório de lúpus na UCLA durante 1 ano e meio. Esse ambulatório ia o Dr. Glesso, que era de um hospital afiliado à UCLA, como também todo grupo de patologistas e de clínicos nefrologistas na UCLA. Esse ambulatório via um número monstruoso de pacientes, porque ele passou a ser centro de referência. E gerou um trabalho imenso que foi publicado no Medicine, e ele não foi citado por você, embora ele esteja na referência de vários dos seus trabalhos, porque a única coisa que a gente conseguiu encontrar naquela época, isso era em 1970, 1971, foi uma coisa interessante, é que, como os doentes eram periodicamente biopsiados, e isso, inclusive, era minha responsabilidade de biopsiá-los, o que acontecia era o seguinte: de vez em quando a gente se deparava com formas de lúpus decididas em uma biópsia que modificavam significativamente em biópsias sucessivas. Então, eu até hoje fico com dificuldade, às vezes, em classificar de maneira patológica lúpus, sabendo que, pelo tratamento ou não, pela própria evolução ou não, as formas histológicas variam com o passar do tempo. E a gente só tinha 2 drogas para tratar, era a azatioprina, era ciclofosfamida e corticoide. Parabéns aos 2 apresentadores, que eu gostei muito de ambas as apresentações. Obrigado pelos comentários, Labrão. Vamos chamar o próximo palestrante. Vai falar sobre podostopatia, uma sistematização diagnóstica e terapêutica, o doutor André Alvarenga, do Serviço de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Por favor, doutor André. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. E o tema que me foi dado foi tentar sistematizar o diagnóstico de uma classe que tem sido muito falada atualmente, que é das podocitopatias. Aqui um pequeno roteiro, vou falar um pouquinho sobre a estrutura e função dos podócitos, síndrome nefrótica, o conceito de podocitopatia, a classificação e um pouquinho de tratamento e o prognóstico dessas doenças. Primeiro, só lembrando aqui, o podócito é uma célula extremamente especializada e diferenciada, e quando madura, ela tem um potencial mitótico muito reduzido, praticamente ausente. É uma célula de corpo grande, que sai os processos podocitários, de onde saem os pedicelos, que se interdigitam com os podócitos adjacentes e que recobre a face dos capilares voltada para o espaço urinário. Ela tem uma série de funções, dentre elas o suporte estrutural, lembrando que as alças capilares têm uma pressão hidrostática importante em seu interior, são fundamentais na permisseletividade da barreira de filtração, responsáveis pelo remodelamento da membrana basal, endocitose de proteínas que tenham sido filtradas e que estejam no espaço subepitelial, e além, atualmente, já se sabe que eles têm uma ação trófica importante para o endotélio. Para desempenhar essas funções, a gente está vendo aqui um corte de um glomero, mostrando o podócito aqui recobrindo a face dos capilares. É fundamental a arquitetura celular. Então, a gente pode ver que o podócito, a gente pode dividir a região ali dos pedicelos em 3 partes.
uma porção voltada para a membrana basal, a porção do diafragma de fenda e a parte do pedicelo que está aqui no espaço urinário, né? A parte voltada para a membrana basal glomerular tem uma série de proteínas, vou destacar aqui a integrina e o distroglicano, que fazem a ligação do pedicelo com a membrana basal, e tem uma íntima relação com o citoesqueleto de actina do podócito. Com relação ao diafragma de fenda, muito importante para a permisseletividade da barreira de filtração, temos proteínas muito importantes, como a nefrina, podocina, as filtrinas, e vale salientar também a íntima relação, novamente, com o citoesqueleto da célula. E na parte voltada para o espaço urinário, uma série de outras proteínas, canal de cálcio, podocalcina e entre outras, que vão ser importantes para a sinalização bioquímica para o interior do esqueleto, do podócito. Então, o citoesqueleto de actina, você pode ver que ele está intimamente relacionado com todas essas regiões, de forma que a integridade do citoesqueleto é importante para a manutenção do diafragma de fenda e da ligação do podócito na membrana basal, e o contrário, essas ligações da membrana basal e no diafragma de fenda são importantes para a manutenção do citoesqueleto da célula. E tudo isso vai sinalizar para o interior da célula, sendo fundamental para a manutenção da estrutura e da fisiologia do podócito. E quando o podócito não funciona bem, o quadro principal que se desenvolve é de síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, todo mundo sabe o conceito, proteinúria acima de 3,5 gramas em 24 horas, edema e hipobuminemia. É um quadro que é um desafio, porque apresenta várias formas clínicas de manifestação, alguns pacientes com insuficiência renal, outros sem insuficiência renal, alguns com hematúria, sem hematúria, com hipertensão, sem hipertensão. Os quadros histológicos responsáveis por essa síndrome nefrótica são vários, as etiologias também são inúmeras e de prognósticos muito variados. A sistematização ou abordagem tradicional é muito baseada no quadro histológico apenas, mas a gente sabe que dentro de uma mesma lesão histológica, a gente tem etiologias e prognósticos diferentes. Por exemplo, existem gestos que respondem bem à corticoterapia e outros que não respondem a nada, a gente faz de tudo e o paciente acaba evoluindo para a insuficiência renal. Então, uma tentativa de ver a síndrome nefrótica de uma forma diferente, baseada nos mecanismos de seu desenvolvimento. Então, a gente poderia se separar aqui em 3 grupos. Um grupo seria aquelas mediadas por anticorpos, como acontece no lúpus, glomerulonefrite membranosa, mesangial capilar. As secundárias alterações metabólicas, aqui entre aspas, como acontece no diabetes e na amiloidose. Aqui o quadro principal é uma expansão de matriz mesangial. E o último grupo, que seria disfunção de célula glomerular. E essa célula aqui, no caso, o podócito. Então, esse grupo aqui seria o grupo das podocitopatias. E nessa nova visão, seria importante não só a histologia, como a etiologia da doença, são ambas extremamente relevantes. Vamos detalhar um pouco mais aqui sobre essas classificações. Com relação à etiologia das lesões podocitárias, recomenda-se uma divisão em 3 grupos. Aquelas idiopáticas, que se desconhece a causa atualmente, as genéticas seriam secundárias a mutações de genes responsáveis por codificar aquelas proteínas que eu citei anteriormente e muitas outras, e as reacionais, que são secundárias a quadros infecciosos, lesões tóxicas, estresse mecânico e proteínas circulantes que acabam atingindo o podócito e mudando a sua biologia. Com relação à alteração histológica que a gente vai ver nas podocitopatias, existem 4 alterações histológicas, e ela vai depender da resposta do podócito ao insulto que ele sofreu. Então, a primeira forma seria o podócito sofre uma reorganização, aqueles pedicelos sofrem um processo de fusão dos pedicelos, você perde aquela estrutura toda organizada, mas não há perda de podócitos, não há necrose dos podócitos. Então, nesse caso, o quadro histológico é de lesão mínima. A segunda forma seria que você teria perda de podócito, ou por uma lesão letal, ou por uma lesão subletal, que faz com que o podócito se despregue da membrana basal. Nesse caso, você tem um número reduzido de podócitos, a gente teria a glomerulosclerose focal e segmentar. A terceira forma
aí seria no momento da glomerulogênese, no momento que o glomérulo está sendo formado, mutações, principalmente naquelas proteínas, evitam a maturação correta do podócito, isso faz com que ele fique imaturo, com a capacidade de proliferação, mas que não é muito grande. O quadro principal é de esclerose mesangial difusa. E a última forma seria um podócito já maduro, que, por algum motivo, se desdiferencia e retoma a capacidade de sofrer mitose. Então, ele se prolifera de forma intensa e causa colapso do glomérulo. Então, a gente tem a glomerulopatia colapsante. Aqui a gente já vê uma diferença, né? Porque na classificação de Columbia, a glomerulopatia colapsante é considerada até como GES colapsante, né? Aqui, nesse caso, ela sai do grupo da GES, mostrando uma fisiopatologia completamente diferente. Aqui, falta de células, aqui, excesso de células. Falando um pouquinho sobre cada uma, lesões mínimas, né? A característica histológica principal é microscopia de luz e imunofluorescência normal, e o que a gente vê é uma fusão dos processos podocitários, né? Aqui os podócitos normais, aqueles todos fundidos, por uma lesão não letal, mas não há redução do número de podócitos. Com relação à etiologia, aqueles 3 grupos. As formas idiopáticas da lesão mínima, né, pode ser esteroide sensível ou esteroide resistente. Aqui, essas formas de esteroides resistentes talvez sejam formas genéticas, na verdade, que ainda não foram identificadas ou diagnosticadas corretamente. Na forma genética, muito importante a mutação do gene responsável pela podocina, e nas formas reacionais, aquelas associadas, por exemplo, a linfomas, uso de medicações, né, como anti-inflamatório não esteroides. Na glomerulosclerose focal segmentar, né, a GESF, aqui sim a gente tem uma podocitopenia, pode ser absoluta ou relativa, a gente vai ver por que absoluta ou relativa, mas de forma que existe uma área de membrana basal que deixa de ser recoberta pelo podócito. Essa área desnuda da membrana basal acaba por, pela pressão no interior do capilar glomerular, aderir à cápsula de Bowman, e aquela região vai sofrer uma solidificação, dando esse quadro clássico aqui, glomerular da glomerulosclerose focal segmentar. E a gente tem aquelas 3 formas. A idiopática, as genéticas, ali além da podocina, uma série de outras proteínas também já foram identificadas, como o próprio proteínas do citoesqueleto, como a actina, canal de cálcio, WNT, e as formas pós-adaptativas. As formas reacionais, a pós-adaptativa é uma das principais, né? Essa pós-adaptativa a gente teria por 2 motivos, ou redução do número de néfron, ou na presença de número de néfrons normais. Mas o que une essas 2 formas seria a glomerulomegalia, um aumento do tamanho do glomérulo. Nesse primeiro caso, por causa da hiperfiltração, os glomérulos remanescentes aumentam de tamanho. Aqui não há perda de glomérulos iniciais, mas são condições classicamente associadas ao aumento do tamanho do glomérulo, como obesidade e anemia falciforme. Aqui o glomérulo aumenta de tamanho, o podócito não consegue acompanhar esse aumento de podócito, você tem área de membrana desnuda da mesma forma. E também secundária a drogas. E aqui é muito importante a gente diferenciar a forma idiopática das formas pós-adaptativas, porque o tratamento é totalmente diferente, né? A imunossupressão aqui tem um papel central, enquanto nessas formas aqui não tem qualquer benefício, só vai expor o paciente a risco. Na clínica, existe uma forma de você tentar diferenciar, porque nas formas pós-adaptativas o paciente frequentemente pode apresentar proteinúria nefrótica, mas não é comum apresentar síndrome nefrótica, ou seja, muitas vezes não apresenta nem edema, nem hipobuminemia. Se você tiver também acesso à evolução da função renal, isso ajuda, porque na GESF a proteinúria precede a insuficiência renal, e nessa forma de perda de massa nefrônica, a insuficiência renal precede a proteinúria. E alguns achados de teciduais, né, da biópsia podem ajudar. A fusão dos pedicelos ela é disseminada na GESF primária, enquanto nas pós-adaptativas ela é mais segmentar. E a glomerulomegalia, que é a característica principal das formas pós-adaptativas. Com relação à terceira forma, a esclerose mesangial difusa, a gente teria podócitos hipertrofiados e aberrantes, seriam podócitos imaturos, né, que no momento da formação do glomérulo, por falta de alguma proteína, não amadurece de forma adequada e sofre um processo de proliferação, porém discreta.
a maturação inadequada dos podócitos atrapalha a formação do glomérulo, com intenso acúmulo de matriz mesangial, né, formando o quadro de esclerose mesangial difusa. E aqui, o quadro principal, a glomerulogênese, né, está associado às mutações genéticas mesmo, sendo que a principal é a mutação do gene que codifica a nefrina na síndrome nefrótica do tipo finlandesa, mas outros genes também já foram implicados. E a glomerulopatia colapsante, né, nesse caso é um podócito que já estava maduro e ele perde seus marcadores de maturação e se desdiferencia e reassume uma intensa capacidade de proliferar. Essa intensa proliferação acaba por gerar um colapso das alças capilares, como a gente vê aqui, pode formar até pseudocrescentes, né? E também aquelas 3 formas. Tem as formas idiopáticas, algumas formas genéticas, raras ainda, há poucos genes identificados, mas aqui a forma mais importante mesmo são associadas às formas reativas e principalmente a infecções. Inicialmente descrita no HIV, mas sabe-se que outros vírus também podem causar, né, como parvovírus, citomegalovírus, e infecções não virais também. Pode ser associada a outras condições sistêmicas, como microangiopatia trombótica, e drogas como o uso do pamindronato, né? Então, a gente viu que essas formas, né, a gente tem essas 3 etiologias, e para identificar as formas genéticas, são necessários esses testes, né, testes genéticos. Então, várias proteínas já têm testes disponíveis, lógico, que não aqui no Brasil de forma disseminada, mas a gente espera que esses testes cheguem o mais rápido possível, né, na prática clínica da gente, para a gente né, identificar as formas genéticas e não ficar expondo o paciente a risco de imunossupressão. Então, como é que seria feita a classificação? A classificação teria 2 eixos, né, o eixo histológico e o eixo etiológico. E a gente juntaria esses eixos para dar o diagnóstico final da podocitopatia. Por exemplo, lesão mínima idiopática, GESF associada à obesidade, esclerose mesangial difusa associada à mutação da nefrina, glomerulopatia colapsante associada ao HIV. Então, isso daria um diagnóstico muito mais específico e orientaria a terapêutica de uma forma muito mais interessante do que ficar apenas nos quadros histológicos. Aqui, só uma passada sobre o tratamento, são situações muito diferentes uma das outras, né? Nas formas idiopáticas, geralmente o tratamento, a gente faz nefroproteção e imunossupressão. Corticóide com ciclosporina, corticóide com ciclofosfamida. As formas genéticas, infelizmente, há pouco que se fazer, medidas nefroprotetoras. Nas formas reativas, se for secundária a uma droga, retira-se a droga. A uma doença sistêmica, ao HIV, você faz o tratamento para o HIV e medidas de nefroproteção antiproteinúricas, principalmente. E com esses novos conhecimentos, a gente passa a ter algumas ideias, né? Drogas que com ação no citoesqueleto, por exemplo, tentando estabilizar o citoesqueleto. Hoje se sabe que a ciclosporina, antes achava que o efeito dela era só decorrente da imunossupressão, hoje se sabe que ela estabiliza o citoesqueleto do podócito. E naquelas situações em que a falta de podócitos, será que a gente usar uma droga que consiga gerar proliferação e o contrário, no excesso de proliferação, drogas antiproliferativas, né? Então, são caminhos para o futuro. E o prognóstico das doenças renais, né, também está muito intimamente ligado ao podócito. Estudos têm mostrado que, se não há depressão podocitária, ou essa depressão é menor do que 20%, essas doenças não evoluem para doença renal crônica forma terminal. Agora, se uma depressão maior do que 40%, 60%, e alteração fenotípica grave do podócito, essas formas aqui acabam progredindo. Então, o que eu queria colocar é isso, que o podócito hoje está como um centro, um foco nas glomerulopatias, e esperamos que esses conhecimentos sobre a biologia do podócito, né, possa trazer resultados concretos em termos de tratamento num período curto. Obrigado. Parabéns ao doutor André pela brilhante revisão. Vamos abrir um espaço para perguntas. A gente está com o horário um pouco apertado, vamos ter tempo para 2 perguntas. A palavra está aberta, Zé Augusto. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a mesa pelas excelentes palestras que eu ouvi aqui hoje. Acho que fico muito orgulhoso de ser mineiro e estar participando de um evento com o início de palestras tão brilhantes, começando pelo Fernando Lucas e depois seguindo essa mesa de
glomerulopatias. Parabéns a essa mesa. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, tanto para o André quanto para o Roberto, com relação à nefropatia por IgA. Neto, você acha que nós estamos biopsiando pouco? Nós devíamos biopsiar mais? E se isso traria algum benefício clínico para os nossos pacientes? E para o Roberto Salum, eu gostaria de comentar isso que você colocou no final, Roberto Salum, sobre o custo de tratamento da nefropatia lúpica, porque isso é extremamente importante. Eu tive recentemente um caso que eu estava acompanhando de nefrite lúpica, de uma menina que estava evoluindo muito bem com tratamento convencional de ciclofosfamida com corticoide em dose baixa. E essa paciente mora no interior, ela foi para o interior, e lá no interior, o médico que ficou encarregado de acompanhar essa paciente resolveu trocar, sendo que ela estava respondendo muito bem, para o micofenolato. O fato é que foi recusado, porque ela estava indo muito bem e tal, e a família, então, desesperou e não quis mais fazer o tratamento convencional. E isso incorreu numa piora muito grave clínica. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso que você colocou, que às vezes o tratamento inicial, muito mais barato e de ótimo efeito, e às vezes você atrapalha muito a evolução de um paciente quando você tenta trocar isso, né? Então, era esse comentário que eu queria fazer, e novamente parabenizar a mesa. Em primeiro lugar, agradecer, né? Um elogio vindo de você, doutor Abrão, a gente fica extremamente feliz de receber. Com relação à sua pergunta sobre a biópsia, o que eu acredito, José Augusto, que a gente precisa mais acompanhar mais de perto do que talvez biopsiar mais. Eu acho que, na minha linha de raciocínio, quem que eu devo biopsiar? Aqueles pacientes que têm algum daqueles sinais clínicos de mau prognóstico. Ou seja, o paciente que apresentou-se com uma hipertensão acima de 14/9, abre o olho. Paciente que tem uma proteinúria significante, acima de 1 grama em 24 horas. E o paciente, proteinúria, que tem uma disfunção renal, esse paciente que apresenta-se normalmente como hematúria microscópica isolada, ou macroscópica, ou com outras anormalidades urinárias assintomáticas, esse paciente merece biópsia. Agora, eu acho que o principal é estar acompanhando longitudinalmente esse paciente. E, na hora que mudou o padrão, a gente biopsia. Você biopsia hematúria mesmo sem proteinúria? Não. Eu acredito que não, Ricardo. Eu acho que a hematúria por si só não é um critério de mau prognóstico. A presença da hematúria, não. E com a hematúria com uma proteinúria, digamos, leve, ou seja, abaixo de 1 grama em 24 horas, principalmente se ela está estável, eu acho que o tratamento mais apropriado, na realidade, vai ser nem um tratamento específico, vai ser uma observação desse caso e um acompanhamento se aparece algum desses marcadores de gravidade. Zé Augusto, obrigado aí pelas palavras aí, dirigidas à mesa, mas eu também concordo com você. Quer dizer, a nossa experiência lá, do meu serviço lá, é que a gente trata, o tratamento convencional mesmo. Se você vê, inclusive, o Rui Toledo, que é um dos que tem mais experiência em lúpus no Brasil, ele coloca que o serviço da USP é um serviço de referência no Brasil. Está ligado isso aqui? É um serviço de referência no Brasil, e ele coloca também que ele tem muito medo de mudar. O tratamento padrão dele é o tratamento que você faz, o que eu faço, né? Mas é lógico que quando, né, por efeitos colaterais, por uma série de outras coisas, aí a gente abre mão e vai fazer esses tratamentos mais caros, e também tem seus problemas. Em um daqueles trabalhos, eu mostrei que a interrupção de micofenolato mofetivo foi muito alta devido a problemas de má tolerância, às vezes, ao medicamento. E eu já tive até casos assim, muito interessantes, que eu e o Mário, muitos anos atrás, quando estava saindo, a gente tirou uma paciente da azatioprina para pôr na ciclofosfamida, tiramos a azatioprina, fomos pôr na ciclofosfamida, ela surtou nesse momento e foi embora. Acontece de tudo, né? Isso aqui é interessante. Deixa eu só colocar um pouquinho de água na fervura, então. O que você acha, Salum, então, em casos especiais? Vou dar um exemplo. A mulher jovem, que ainda não teve filhos, você não pensa na fertilidade, até porque a fertilidade e lúpus, às vezes, não combinam muito,
e continua usando a ciclofosfamida ou lança a mão de drogas tipo micofenolato? Eu normalmente faço o seguinte, Zé, eu converso com o marido, com a mulher, se ela é solteira com ela, com a família, e vejo qual é a opção dela, né? Quer dizer, a gente sabe que usando esse curso aí de ciclofosfamida, mais ou menos 50%, 60% vão ficar com a menorréia definitiva, né? Então, é baseado. Se ela definitivamente falar, não, eu não quero ter filho e tal, né? A minha opção, então, seria de tentar uma outra droga. Eu tenho até essa experiência em casa, né? Que é uma filha que precisou de usar e ela falou, não vou usar isso, que um dia quero ficar grávida. Não usou, né? Gente, então já estamos com a nossa mesa encerrada, agora a gente vai ter um intervalo até as 10h20, vamos tentar começar às 10h20 em ponto. Agradeço aí a todo mundo da mesa novamente. Obrigado.